Atos 1, versículo de número 1 em diante. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João Batista batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, e com muitos depois desses dias, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhes, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-os a seus olhos. E estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima nos céus, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então voltaram-se para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a descida do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde estavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. E todos esses perseveraram unânime em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Pode continuar com esse texto aberto. Eu gostaria de pedir a vocês atenção, não andasse, a gente também não vai passar do horário. Meus irmãos, na celebração cristã, hoje celebra-se o domingo da ressurreição, e a gente pela manhã aqui falou sobre a ressurreição de Jesus Cristo, e nesta noite nós gostaríamos de encerrar as atividades desse dia de hoje, falando sobre um outro ato, um outro momento importante para o cristianismo, que acontece logo após a ressurreição. A gente percebe que, à luz das Escrituras, quando Jesus ressuscitou, ele passou, como diz a palavra narrada aqui em Atos capítulo 1, aproximadamente 40 dias após a sua ressurreição. E durante esses 40 dias, a palavra vai nos falar que ele foi visto por várias pessoas, pelas Marias, inclusive a primeira pessoa que teve o privilégio de ver Jesus ressuscitado foi a mulher que era excluída, desprezada, e que nela repousou vários demônios. A Bíblia nos dá o nome dela, que era Maria Madalena. E Maria Madalena, mulher possessa, endemoniada, que recebeu a libertação de Jesus e que tinha uma vida promíscua, ela teve o privilégio de ser a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. E aí então a palavra vai nos mostrar claramente que Jesus se apresenta aos apóstolos, que Jesus se apresenta às demais Marias também. E aí então várias pessoas viram Jesus ressuscitado exatamente no 3º dia após a sua morte. Mas após a ressurreição, ao completar os 40 dias, a gente vai perceber nesse capítulo aqui que aconteceu um outro ato em relação à pessoa de Jesus.
que é exatamente sobre esse ato que nós vamos falar agora. É a ascensão e exaltação de Jesus. No capítulo 1 de Atos, no versículo 19, diz que Jesus vai com os apóstolos para o Monte das Oliveiras. E depois de ter feito a promessa da descida do Espírito Santo e ter dado a eles as últimas palavras de consolação, a Bíblia diz que Jesus ele é levado às alturas. E quando ele é levado às alturas, a Bíblia diz que ele é ocultado em uma nuvem. E ali então acontece a ascensão, que significa o retorno de Jesus aos céus. E agora a palavra nos mostra que Jesus ele retorna aos céus, depois de ter encarnado lá, exatamente por obra e graça do Espírito Santo no ventre de Maria. Ele agora retorna para os céus, não mais como o cordeiro que veio para o sacrifício, mas ele retorna com o poder nas suas mãos, porque durante o período da sua morte, em que o seu corpo esteve ali sobre terra, a Bíblia diz que ele desceu até as regiões do inferno e tomou a chave da casa de Satanás e pisou na cabeça do diabo, e se cumpriu exatamente naquele momento que ele diz assim: porque todo o poder me foi dado nos céus e na terra, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Jesus de Nazaré, que está presente aqui neste lugar, irmãos. Quem pode glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus? Mas ele é, irmãos, assunto, a ascensão de Jesus tem alguns marcos importantes. Nos mostra que Jesus ele retorna aos céus com um corpo glorificado. Aquele corpo que foi ressuscitado, ele ressuscitou como um corpo glorificado. Em outros momentos na caminhada de Jesus, para poder entrar nas casas, ele precisava abrir a porta. E agora, quando Jesus se apresenta aos apóstolos, os apóstolos ficam admirados, porque Jesus entrou no meio deles e não abriu porta, e não tinha janela aberta. E eles ficaram preocupados ali, porque se não tinha porta aberta, então tratava-se de um fantasma. E quando Tomé tinha dúvida de que de fato Jesus tinha ressuscitado em carne, Jesus disse: ó Tomé, por que tu duvidas? Toca em mim, vê se espírito tem carne. Então Jesus mostrou e disse assim: sou eu mesmo, agora eu ressuscitei com o corpo glorificado. E o apóstolo João diz assim: meus irmãos, não tenham preocupação com o que há de acontecer, porque quando o Filho do Homem se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, como Ele é, nós o veremos, nós receberemos um corpo glorificado. Quem pode dar um glória bem forte para o Senhor Jesus? Esse corpo glorificado de Jesus, que ainda que os apóstolos, que os teólogos tentem explicar, será nessa semelhança que será o nosso corpo após a ressurreição. Alguém às vezes até questiona: como é que vai ser nos céus para os crentes? Vão se conhecer, vai ter corpo, porque a Bíblia diz que espírito não tem corpo. O apóstolo Paulo disse assim, que nós teremos um corpo espiritual. Jesus subiu com um corpo glorificado, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, para dizer à igreja pentecostal, a Assembleia de Deus, nesta noite, que ainda há alguém que está no controle: Jesus de Nazaré, o Senhor. Ele é o Rei dos reis. Ele subiu aos céus. Ele subiu com um corpo glorificado, com o corpo da sua ressurreição, com um corpo, irmãos, que venceu a morte. Lá na epístola de Paulo, ele diz assim: aonde está a morte os teus agrilhões? Aonde está a morte a tua vitória? Jesus venceu o pecado, porque ele esteve aqui durante 33 anos, e em nada ele cedeu ao pecado. E Jesus venceu o pior de todos os inimigos, que é a morte, que foi consequência do pecado do homem. Não há ninguém mais poderoso do que Jesus, não há ninguém maior do que Jesus. Em
Em Atos, no capítulo 4, versículo 12, diz: porque debaixo dos céus não há um outro nome dado entre os homens pela qual sejamos salvos. Não é o nome de Maria, não é o nome de Pedro, não é o nome de Paulo, não é o nome dos homens mais poderosos da história da humanidade. Ninguém é igual a ele, ninguém nasceu como ele, ninguém morreu como ele, ninguém ressuscitou como ele ressuscitou. E esse Jesus está presente aqui nessa noite. Nós não adoramos mais o Jesus do crucifixo, nós não adoramos mais o Jesus que ainda está chorando na cruz, nós não adoramos o Jesus que há restos mortais dele lá no sepulcro, não. Nós adoramos ao Jesus que ressuscitou, que está aqui entre nós. Uma das grandes diferenças do cristianismo para o islamismo, para o budismo, para o confeccionismo, é que os fundadores de todas essas religiões, vocês podem encontrar escrito nos seus túmulos: aqui resta os restos mortais de Maomé. Mas lá no sepulcro de Jesus em Jerusalém está escrito: não há mais nada aqui, não há ossos, não há cabelo, não há restos mortais. A pedra foi removida, o anjo anunciou: ele ressuscitou. Quem pode dar glória para o Senhor nessa hora? Ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, depois de 40 dias, ele retornou aos céus. E esse retorno ao céu é chamado de ascensão. E para que ele voltou para os céus? Com que finalidade concretizou-se o retorno do Cordeiro aos céus? Em João capítulo 14, versículo 2 e 3, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar lugar. Sabe por que Jesus foi e subiu aos céus em corpo glorificado? Para preparar casa para mim e para você. Lá o Senhor já preparou tudo. A igreja está debaixo dessa promessa. E o Senhor disse, o anjo disse aos apóstolos: da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, um dia vocês o verão descer sobre as nuvens para levar a noiva do Cordeiro. Quem tem certeza da volta de Jesus, levanta a mão e dá glória. Olha para o teu irmão e diga: Jesus está voltando, igreja. Ele disse: eu vou voltar. Mas ele disse: antes de eu voltar, eu vou preparar lugar. Jesus preparou um lugar para nós. A vida que nós vivemos aqui, ela é de desigualdade. A vida que nós vivemos aqui é de uma justiça injusta. A vida que nós vivemos aqui é de ingratidão. A vida que nós vivemos aqui é de exclusão. A vida que nós vivemos aqui é de esquecimento. A vida que nós vivemos aqui, muitas vezes não há uma reciprocidade. Mas o Jesus que morreu na cruz por mim e por você, ele disse assim: eu vou preparar lugar. Tem lugar para os fiéis, tem lugar para a igreja. A igreja estará nos céus. Ela estará nos céus. Vocês querem ser crente para ficar aqui na terra? Tem gente dizendo assim: eu ainda vou ver a lua sendo loteada. Os bilionários do planeta já sonham em transporte com velocidade de energia elétrica, o teletransporte.
para passar o dia fazendo as coisas aqui nas ações executivas e depois voltar para dormir lá na lua. Os homens projetam lotear a lua, os homens projetam construir casas dentro de uma infraestrutura que se adeque lá à atmosfera da própria lua, mas a igreja não quer lua, a igreja não quer outro planeta, de nenhum sistema solar e de nenhuma galáxia. Jesus diz assim: eu vou preparar lugar. Ele preparou lugar para a igreja. O que Jesus preparou para a igreja é lindo. Você não imaginou, irmão, como será na glória? Coisa gloriosa, coisa excelente. Ele disse: eu vou preparar lugar. Você não entendeu? Ele disse: eu vou preparar lugar. Você não entendeu? Ele disse assim: eu vou preparar lugar. Se você aqui dorme debaixo de uma telha de brasilite, se a sua casa entra água toda vez que tem enchente, se a sua casa desaba porque está em barreira, um dia tudo isso vai cessar. Nós estaremos com o Senhor para sempre. O Senhor preparou para nós um lugar. Quem pode glorificar e exaltar o nome de Jesus? Lá não terá uma casa de prata para um e não terá uma casa de ouro para outro. Lá a Bíblia diz que as ruas serão calçadas de ouro. E nós estaremos naquele dia diante do Senhor, cantando no imenso coral e dizendo: Santo, 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 Santo é o Cordeiro de Deus. Oh, aleluias. Ele foi preparar lugar. Eu estou sentindo a presença gloriosa do Senhor. O Espírito de Deus está consolando vocês, dizendo assim: há um lugar em Deus preparado para você. Ele está dizendo assim: aguenta um pouco mais. Tem pessoas que dizem assim: Senhor, me leva logo, porque eu não aguento mais. É tanta injustiça, é tanta perversidade, é tanta iniquidade, é tanto pecado, é tanta complicação. Eu gostaria que o Senhor me levasse logo. Eu quero dizer para você: aguenta um pouquinho mais, porque o que há de vir virá e não tardará. Está chegando a hora, igreja, abra a boca, adora. Está chegando a hora. Está chegando a hora, está chegando a hora, está chegando, adora, exalta, está chegando a hora da partida. Aleluia. Ele disse: eu vou preparar lugar. Irmão, Jesus, ele foi assunto aos céus para preparar lugar. Diga: Jesus foi preparar lugar. Diga para o teu irmão: Jesus já preparou o lugar. Diga para o teu irmão: tudo está preparado. A festa vai ser muito grande, irmãos. Quem pode adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus? Fica com a mão levantada, diz hosana, exalta. Exalta, glorifica o Senhor. Ele te renova nesta noite. Ele te fortalece pela palavra. E para concluir nesta noite a palavra, nós observamos vários textos na Bíblia que falam sobre o retorno de Jesus em corpo glorificado. A gente encontra pelo menos nos evangelhos de Marcos, de Lucas. Em Marcos a gente encontra no capítulo 16, versículo 19. Em Lucas a gente encontra no capítulo 24, versículo 50, 51. Nós encontramos vários textos de Paulo aos Efésios. Jesus indo para os céus. Ele voltou para os céus, mas ele voltou com um corpo glorificado. Ele voltou com um corpo glorificado, um corpo vitorioso. Isso é um fato real. Jesus penetra nas regiões celestiais, Hebreus 4, versículo de número 14.
Uma coisa importante em relação à ascensão de Jesus é que a palavra do Senhor diz que ele agora assume um outro importante ministério. Sabe qual é? O ministério da intercessão, o ministério sacerdotal. Jesus veio, nasceu por obra e graça do Espírito Santo e exerceu o ministério de cordeiro. Depois ele ressuscita e toma o poder das mãos de Satanás, que é o príncipe desse século, e a Bíblia diz que ele agora sobe aos céus. Ele é recebido em glória. E o que é que ele faz? Ele assenta à direita do Pai. Para quê? Para interceder, para ser sacerdote. Isso significa, irmãos, que quando nós estamos passando por alguns momentos aqui, enquanto tem um monte de promotores lhe julgando e dizendo para você, perdeu os céus, perdeu a salvação, e dizendo para você assim, ó, não adianta, desiste, cai fora. Jesus está dizendo para o Pai: Pai, quando ela fracassar, o meu sangue está cobrindo aquela vida. Quando alguém estiver dizendo assim, olha, cai fora, você não vai jamais alcançar a salvação plena, Jesus está dizendo: eu derramei o meu sangue, Pai, por ela, por ele, porque nós não somos salvos pelos nossos méritos. A graça de Deus revelada sobre a igreja, diz o Senhor dos Exércitos. A graça de Deus. Nós não costumamos dizer que as pessoas vão e não vão para o céu, quem não vai para o céu. A gente não costuma julgar e sentenciar quem vai, quem não vai, quem entra, quem fica, por causa de alguns momentos de fraqueza. Quando esses momentos de lutas vierem, lembre-se, você tem ao lado do trono de Deus, na direita, o Cordeiro de Deus, dizendo assim: a minha filha vai conseguir, a minha filha vai chegar, nada vai fazer com que ela retroceda. O advogado Jesus está dizendo para você: filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecares, não retroceda. Lembre-se que você tem um advogado junto ao Pai, que intercede por vós. Jesus, ele voltou para os céus para interceder por nós, para dizer ao Pai: Pai, ele fracassou, mas ele precisa de uma oportunidade. Para dizer para o Pai: olha, Pai, a minha filha está passando por uma tribulação, manda o anjo lá ajudá-la. Para dizer para o Pai: Pai, a minha filha está no deserto, não deixa que ela passe esse deserto só. Quantas vezes anjos vêm à nossa direção, sabe por quê? Porque é Jesus dizendo: Pai, envia anjos, Pai, envia exército de anjos para proteger a minha igreja. Igreja, nós não estamos só, Jesus está conosco, Ele está conosco. Aleluias. Como entender a ascensão de Jesus visível e corporal? Jesus, ele foi assunto aos céus com um corpo visível e glorificado. Os apóstolos o viram e ele afirmou, os anjos afirmaram: assim como vocês estão vendo subir, ele voltará. Olha para o teu irmão, diga: Jesus voltará. Diga para o teu irmão: Jesus voltará. Agora ele está intercedendo. Ele foi preparar lugar, ele está intercedendo, mas ele vai voltar para levar a noiva. Para levar a noiva. A noiva entendeu? Dá um glória a Deus bem forte. Você entendeu que vai morar nos céus? Você entendeu que vai morar lá nos céus porque Jesus foi preparar lugar? Ele voltará. Ele assentou-se à destra do Pai. Jesus foi exaltado. Diga: Jesus foi exaltado. Diga mais forte: Jesus foi exaltado. Nós entendemos aqui a exaltação de Jesus. Segundo o apóstolo Paulo, na epístola aos Filipenses, diz que ele não teve por usurpação ser igual ao Pai, tornando-se humano e se humilhando, e sendo obediente até a morte, morte de cruz.
Mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Jesus foi exaltado. Jesus, ele, Rei dos Reis, ao subir aos céus, assentou-se à destra do Pai. Pedro, Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 22, diz que anjos, potestades estão sujeitos a ele. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Todas as coisas foram colocadas debaixo dos seus pés. Nada é maior que ele. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Por ele e para ele são todas as coisas. Por isso que a palavra do Senhor diz: os humilhados serão exaltados. Jesus foi humilhado, Jesus foi exaltado. Um dia é o dia da humilhação. O diabo olhou e disse: ele é um derrotado. O Império Romano disse: cadê o rei dos judeus? Colocaram inclusive um título para zombar dos cristãos. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele sentou-se à destra do Pai. E agora todos os domínios do mundo, do inferno, estão debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quem disse que Jesus luta com Satanás? Satanás treme e teme diante da presença do Cordeiro de Deus. A sentença do diabo já está decretada. Jesus reina sobre toda a terra. Quem pode dar glória a Deus nessa hora? Jesus reina, Jesus reina. Levanta as tuas mãos e diga: Jesus reina. Diga: Jesus reina. Jesus reina na minha cidade, reina na minha casa, reina na igreja, reina nos meus sonhos. Jesus reina. Fica de pé, igreja, Rei dos Reis. Levanta a mão para adorar o Senhor dos Senhores. Nós adoramos ao Senhor Jesus. Ele é maior do que todos os maiores da terra. Ele é o Rei dos Reis. E Ele quer lhe dar esta garantia. Basta apenas você se arrepender dos seus pecados hoje e se converter para Jesus. O ministério de louvor ainda está por aqui. Levanta as mãos para adorar o Senhor, irmãos. No dia da ressurreição você tem muita coisa para agradecer o Senhor nesta hora. Agradeço. Levanta a cabeça, não pense em desistir nem parar. Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo e vós vencereis também. Que assim como ele venceu, você vencerá também. Erga a cabeça. A ressurreição de Jesus está dizendo a esperança. O apóstolo Paulo disse: em Cristo em vós, esperança da glória. Há uma esperança de Deus para a sua vida. Levanta a mão para adorar. Para ele são todas as coisas.